Tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema interessante pro Enem também, bastante pro Enem, mas um tema interessante de uma maneira geral. Nós vivemos numa época de mega informações, super informação, e hoje em dia é quase redundância a gente falar de era digital, porque a TV veio para dentro da internet. Embora ela continue sendo, existem canais pagos e não pagos, mas os acessos podem ser pela internet também. As rádios vieram para a internet, existem rádios que são web, TVs que são web e informativos na web, desinformativos na web, as chamadas fake news, que são um nome genérico para intenção de informar errado, mas que também é um nome genérico onde cabe informações desavisadamente erradas. Cada vídeo que você vê, aparece uma pessoa te dando uma informação de um produto ou de uma ideia, dizendo para você que tem uma solução A, B ou C para uma determinada coisa. Essa coisa não necessariamente tem cunho científico. Eu particularmente, tenho passado por cima dessas informações, porque acho, exceto se me chamar muita atenção, ou se vier de uma fonte fidedigna que eu conheça e a reconheça como ciência, como filosofia, ou como alguma coisa dentro da ideia da sociologia, mas tudo embasadamente, quer dizer, eu tenho que confiar na fonte. Como eu sou uma pessoa mais velha, mais vivida, e também eu também tenho alguma leitura, até porque a minha militância de trabalho é exatamente no setor informacional. Então, eu só quero passar informações. Eu também sou professor. Eu só quero passar informações que sejam fiéis a fatos. Mas voltando, essas informações, esses lapsos em vídeos que te prometem valorizar seu apartamento, uma determinada coisa que você toma, por exemplo, para a próstata, uma vitamina que você toma que acaba com questão de diabetes. Todas essas informações que são muito rápidas e que sugerem uma solução mágica, ou uma solução rápida que a maioria das pessoas está procurando, né, gostaria de que existissem, elas são, em geral, incompletas, mal formuladas, mal embasadas, provavelmente não científicas, e o que é pior, elas são passadas por algumas pessoas que se dizem doutores na área, mestres, médicos, ou essas pessoas estariam mentindo. Mas alguns têm lá telefone de consultórios e tal, tal. E não estou dizendo que todos que estão fazendo isso são necessariamente mentirosos. Mas quando uma pessoa egressa de uma área, dá uma informação e diz que pelas suas análises particulares e pessoais, a gente deve desconfiar, não com a má intenção necessariamente dessa pessoa, mas com o fato de que toda pesquisa ela tem que ter maturação, ela tem uma extensão minimamente de mais de uma publicação e mais de um grupo, estudado sobre alguns grupos. Isso demanda um período de tempo minimamente de 1 ano, 2 anos, meses, mas o que for possível fazer. As pessoas falam, por exemplo, das vacinas. Elas foram rapidamente produzidas e tal. O que as pessoas esquecem é que o mundo tem mais de 100 anos de vacinas e que os estudos de modificação de tipos de vacina também têm muitos anos, inclusive as que partem de terapias gênicas ou genéticas já eram estudadas. Aquele, aquela, aquele formato de terapias gênicas
ele foi transplantado para a vacina dentro da ideologia, da ideia do que seria a vacina, e com isso conseguiu-se atestar logo de cara para poder fazer frente a uma pandemia que poderia ser, estava sendo arrasadora, inclusive com algumas objeções, algumas resistências por parte de setores econômicos, setores da própria ciência. Houve um esforço de alguns grupos de grandes estudiosos financiados por governos para se chegar a uma conclusão muito rapidamente. E, dada o nosso avanço tecnológico, a nossa competência em pesquisas, capacidade mundial de vários países, inclusive países menores, que às vezes são insuspeitos, né, de estar nessa senda, houve conclusão muito interessante e altas doses de investimento. Nós não conseguimos vacinar o mundo todo, houve diferenciais, mas a própria replicação do vírus, graças a Deus, não foi de maneira muito deletéria. O vírus, depois de um certo tempo que ele ali permaneceu, ele conseguiu-se que os organismos resistissem a eles, mas principalmente porque existiam muitos organismos vacinados, e isso bloqueou um pouco a proliferação e o formato deletério. Eu não vou falar muito disso, porque realmente não sou conhecedor, nem sou da área. Mas das observações e informações que eu tenho, sempre procuro que sejam fidedignas, embora muita coisa se desconheça, mas o fato é que a pandemia está, de certa forma, circunstancialmente, controlada, embora ainda existam óbitos, ainda existam contaminados, ainda existam variantes. Mas não vamos por aí, não. Porque nosso papo aqui é informação. Só citei esse exemplo aí. Muito bem. Eu vou ler o texto. Infelizmente é um texto grande. Eu não quero que o vídeo fique muito grande, então eu vou evitar muitos comentários paralelos, ou pelo menos extensos, como esse foi. Vamos à leitura do título. O meu título é o seguinte: o tráfico de informações e desinformações na era da digitalidade. A era digital, informações rápidas. A fissura digital, mas também o impacto das fake news, eu não gosto muito dessa palavra, na sociedade brasileira e na sociedade mundial. O acesso à informação na sociedade brasileira, mas também temos inclusão de muitos, mas temos exclusão significativa na sociedade brasileira. Impactos psicológicos do uso das redes sociais pelos jovens para além da fissura ou concomitante com ela. A educação pela internet, nas plataformas. O aluno é um consumidor? Esse tema eu vou fazer uma fala muito rápida, porque eu já fiz um texto e um vídeo sobre isso. Bom, você sabia que o Brasil é o terceiro país do mundo que mais passa tempo conectado? Segundo dados da We Are Social, em parceria com a Hotsuite, o brasileiro passa 3 horas e 47 minutos na média dos brasileiros na internet. Por exemplo, estariam no WhatsApp, no YouTube e no Instagram. Sobre os motivos de acessarem as redes sociais, os respondentes se dividiram principalmente entre se manterem atualizados, 36,5%, conferir conteúdos engraçados, divertidos ou entretenimento, 35%, e apenas passar o tempo, né? 34,4% vendo imagens, vendo figura, vendo pessoas, vendo pedaços de show, música. Bom, a pesquisa também mostra que a faixa etária que mais acessa as redes sociais são jovens, entre 16 e 24 anos, que podem passar cerca de 8 horas diárias conectados. Embora esses dados mostrem que estar conectado e acessando as redes sociais é uma realidade brasileira, é importante notar que esta não é a realidade de todos. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, PNAD, mostra que pelo menos 10% das casas brasileiras ainda não têm acesso à internet. Olha bem, 10% das casas brasileiras não tendo internet
significa que nós temos um percentual maior do que 10% da população brasileira, porque você imagina que você não tem uma casa por habitante, você tem minimamente 4 ou 5, ou as pessoas que têm menos renda costumam ter casas mais cheias. Então, 10% das casas brasileiras podem representar milhões de pessoas, muitos milhões. No Brasil, 36 milhões de pessoas não são usuárias de internet. Isso é o que constatou a pesquisa TIC-TIC de domicílio 2022, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, a CETIC-PR. Os dados foram publicados na última terça-feira, 16 de maio, na realidade, 16 de maio de 2023. Essa reportagem aqui está no meio do caminho, né? Uma coisa, 36 milhões de pessoas não são usuárias da internet. Alguns que são usuários de internet detêm uma tecnologia frágil que não os permite, por exemplo, fazer acesso à internet para poder buscar um site onde você possa fazer inscrição num concurso ou ler, porque não tem uma banda larga confiável ou que se mantenha, dependendo da localidade. Então, o fato de haverem celulares não tão avançados, significa que 36 milhões de pessoas não são usuários de internet e alguns que são usuários de internet não têm acesso completo, acesso razoável, inclusive em termos de estudo, por exemplo, na época da pandemia, que alguns tinham que subir em árvore para poder pegar o sinal de Wi-Fi ou da sua banda larga, e alguns tinham que caminhar para setores, lugares das cidades ou das localidades que fosse mais fácil ter a banda. Então, a exclusão ela é maior do que 36 milhões de pessoas. No ano passado, eu tive acesso a uns dados em que dizia que uma boa parte, quase 42% da população, em média, teria não acesso ou acesso precário à população, à internet. O que perfaz muito mais do que 36 milhões, porque 36 milhões são pessoas que não são usuárias, por um motivo ou por outro. Mas quase 3 vezes isso aí é alguém que tem mau acesso à internet. E quase 2 vezes isso aí é alguém que são alguns que têm mau acesso à internet, às vezes não por opção, mas porque realmente não consegue se conectar satisfatoriamente. Então, existe um alto índice de exclusão social. Eu acredito que no restante do mundo, muitas localidades padeçam disso aí. Então, a gente falar da internet mundial e falar de tráfico de informações e democratização da informação, ou de todas as coisas ligadas a isso, publicidade, educação, etc., não é uma realidade mundial, peremptoriamente. A gente fala muito do ponto de vista da gente, daqueles que estão aqui assistindo, que tem internet, pode achar que o mundo todo está no mesmo nível. Você se comunica com o mundo todo, sim, com as pessoas que estão na mesma relação que você. O próprio Brasil não é, em termos de inteligência artificial e era digital, não é muito bem estabelecido. Nós precisaríamos de muito investimento nessa área. Bom, mas a nossa palavra, a nossa coisa aqui não é bem exclusão, porque eu também já fiz um vídeo sobre exclusão. No Brasil, então, tal. De acordo com as pesquisas, das 36 milhões de pessoas que não acessaram a internet em 2022, cerca de 21 milhões são pessoas negras ou pardas, 12 milhões são brancos, 3 milhões de cor ou raça não declarada. Quanto ao grau de instrução, 29 milhões de pessoas são pessoas até o ensino fundamental. Então, parece que uma boa parte dessas pessoas são pessoas mais humildes, não necessariamente pobres, mas que não chegaram a ter o ensino fundamental. Mas quais são os motivos? Os motivos são da falta de acesso. 28% era preço. Em segundo lugar, falta de habilidade com computador, 26%. Falta de interesse, 16%. Falta de necessidade, 7%. Acesso em outro lugar, quer dizer, ele vai para casa, mas quando ele vai no escritório ele tem acesso. Evitar conteúdo perigoso, 5%. Preocupações com segurança e privacidade, também 5%. Falta de um computador competente, 3%. Falta de disponibilidade por forma de trabalho, por exemplo, 3%, ou por localidade onde mora.
Já aqueles que nunca acessaram a internet, entre os principais motivos apontados estão a falta de interesse, 35%, falta de habilidade de computador, já falei, 26%. Ao considerar a classe a falta de interesse abrange 90%. Olha bem, na classe A, aqueles que não acessam o computador, dessa quantidade de pessoas, 90% dessas pessoas é porque elas realmente não têm interesse. Olha bem, não estou falando que a classe A, 90% não tem acesso. Estou falando que da classe A, de todos que podem ter acesso, aqueles que não acessam, vamos dizer que seja 100 mil pessoas, 90% delas é porque não tem interesse. Tá bom? Bem entendido. E em relação à faixa etária, a falta de habilidade é maior entre as pessoas entre 35 e 44 anos, o que inclui 45%. Falta de habilidade, porque não se interessou em entender, né? Deu duas travadas, ela não quis mais mexer, ou falta de habilidade, porque não entende os processos. Questões cognitivas, questões cognitivas oriundo de pouco estudo, ou oriundo de outras coisas, sejam quais forem. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Você sabe o que é síndrome de FOMO? FOMO. Pois é a patologia psicológica que se produz pelo medo de ficar fora do mundo tecnológico ou não se desenvolver ao mesmo ritmo que a tecnologia. Tem gente que tem medo disso. O cara, pô, não estou plugado, pô, não sei mexer com aquilo, pô, aquilo está evoluindo, será que eu vou saber fazer? E, nossa, eu vou ficar por fora. Nossa, eu não posso comprar um outro computador. Nossa, eu não posso atualizar meu celular está defasando. Quase 2/3 do total de usuários de redes sociais no mundo padecem de FOMO, da síndrome de FOMO. Bom, mas qual que é o impacto das redes sociais na saúde mental? Bom, é um breve texto. Se, por um lado, as redes sociais possibilitam muita atividade positiva, criando novos espaços para negócios, oportunidades de comunicação, ela também pode impactar da forma não tão positiva. O uso excessivo de redes sociais já é considerado um dos fatores de causa de distúrbios do sono e desenvolvimento de depressão e ansiedade, devido à quantidade de informações e novidades facilmente disponíveis nas redes sociais. A síndrome de FOMO ganhou força. Ela traz a sensação de que, se o indivíduo não estiver conectado, ele poderá perder informações importantes. E isso pode levar à depressão e à ansiedade, o que também pode acabar levando uma pessoa a esses dois distúrbios, é a interrupção de ciclo de sono. A luz emitida pelos smartphones é prejudicial para a própria produção de melanina. Você vai ficar branquelo de tanto olhar o celular. Então, ao unir esse fator físico ao fator psicológico do FOMO, da síndrome de FOMO, a receita é de perda. O medo da perda. O fato interessante é que, talvez, por estarem se tornando mais cientes desse impacto negativo, muitas pessoas estão se tornando mais desapegadas em relação às redes sociais e à vida conectada, o que, de certa forma, é bom. O ideal seria que a gente tivesse mais ou menos alguns horários e alguns programas que a gente gostasse mais e fosse pegar informação ali. Tanta novidade é até uma maneira de manter você plugado, sempre para poder estar te mineralizando, né? Pegando dados e tentando te vender alguma coisa. Por exemplo, uma pesquisa britânica mostrou que 51% dos adolescentes do país afirmaram que se sentiriam muito mais felizes se as redes sociais não existissem. Não é interessante uma notícia dessa? 51% dos adolescentes do país afirmaram que se sentiriam muito mais felizes se as redes sociais não existissem. Então, por que será? Uma pesquisa britânica. Ora, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, ou a Inglaterra, sei lá, é um país rico. Tem pobre, mas não é pobre, pobríssimo, miserável, né? E então, esses 51% desses adolescentes gostariam que nas redes sociais não existisse, alguns porque não têm acesso, outros porque veem lá coisas que eles não têm, ou outros chegam lá e que não têm por algum motivo, seja financeiro, seja questão estética, seja carros para mostrar, casas para mostrar, namoradas, namorados, né? Então,
é um caso a se estudar, não dá para tirar uma conclusão superficial assim, pô, 51% dos adolescentes não gostam, nossa, a coisa está mudando, não é por aí. Mas esse percentual é muito alto. As redes, agora nós vamos falar de redes sociais e desinformação. Então, nós já falamos que as redes sociais trazem algumas frustrações. Nós vamos voltar a esse assunto mais tarde. As redes sociais e a desinformação. Quando o assunto é redes sociais, é impossível não falarmos sobre fake news. Olha bem, esse termo fake news, ele tem o sentido de mentiras. Ele ficou muito genérico. E mentiras não são coisas necessariamente contadas com a convicção de serem mentiras para te enganar. Mentiras pode ser produto de uma desinformação anterior ou de uma leitura mal feita de algo e que alguém passa para frente. Aquilo ali é inverídico e alguém pode ver como mentira. Culposa ou dolosa? As fake news são notícias falsas ou imprecisas, essa seria uma definição melhor, informações não verdadeiras que circulam na internet, nas redes sociais, mas principalmente porque nós não verificamos. Como eu trabalho sempre com redes e sempre com notícias, não só para mim como para fazer vídeos, eu procuro verificar. E quando não verifico, me dou mal. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre abelhas, ele está aí no meu canal. E no meio do vídeo eu faço uma citação de Einstein, que Einstein disse, Einstein é o grande físico, né, o descobridor, o relator, né, que trabalhou a ideia da relatividade, parará, coisa difícil para a média da cognição normal da humanidade, uma coisa difícil de entender e sem capacidade de formulação matemática para entender isso também. Esse cara é um gênio, né? Ele é um dos maiores QIs da humanidade, né? Uma pessoa profunda, parará. Bom, acontece que ele falou o seguinte: se as abelhas acabassem hoje, a humanidade morreria 2 anos depois de ser extinta. O Einstein era um gênio, mas ele falou uma besteira. Isso não é verdade. É claro que se você matasse inúmeras abelhas, ou todas, se fosse o caso, nós teríamos grandes problemas no mundo, porque elas são responsáveis pela polinização. E foi isso que ele quis dizer, que a humanidade poderia ser extinta pela questão do trabalho das abelhas, da polinização, entre outros. Só que o trabalho das abelhas, as abelhas são majoritárias nesse departamento, mas elas não estão sozinhas. Tem pássaros, tem uma infinidade de outros elementos que vão polinizar. Então, a humanidade não seria extinta, ela passaria por um debacle, ela teria bastante problema. As abelhas são nossas amigas, elas fazem parte de um ciclo. Elas são da natureza, né? A natureza delas é muito interessante. Então, ele deu uma mancada ali pelo estudo que ele fez mal feito. Vamos culpá-lo? Não. Eu me culpei? Sim. Eu deveria ter pesquisado, embora fosse o Einstein que falasse. Eu nem sei se o Einstein reviu esse ponto de vista dele. E no lugar onde eu li que o Einstein tinha falado, eu nem cogitei, porque alguém falou que o Einstein falou, confie nesse alguém e confie no Einstein. E fomos todos enganados. Mas sem dolo, né? Ninguém quis fazer isso de maldade. Bom, então as fake news são notícias falsas ou imprecisas, informações não verdadeiras que circulam na internet e nas redes sociais sem verificação. Então esse ponto é importante. Se está lendo um negócio, vai verificar. Vou dar um outro exemplo. Me falaram de um remédio que a pessoa fazia uso e que disse que era muito bom para aquilo. Eu fui ver o preço do remédio. 300 e cacetado uma caixa com 30 comprimidos. Falei, uma gracinha, né? Aí, mas eu iria pesquisar de qualquer forma, eu quis saber o preço a priori. Se custasse R$ 30, eu ainda assim não compraria, pesquisaria primeiro. Fui lá, pesquisei, tal, tal, tal. Eu tive paciência de ler 4 produções científicas. Claro que teve coisa que eu não entendi, obviamente, né?
Mas, das conclusões, para a finalidade que se destina essa medicação, não temos comprovação 100%. Mas ela interfere com o fator X do corpo humano. Isso nós temos comprovação. Era um efeito colateral, algo perigoso. Falei, bom, por 300 e pouco, com essa certeza que interfere naquilo, ainda que eu não fosse morrer necessariamente, mas não trazendo o benefício que eu quero, custo-benefício totalmente contra. Então eu falei, bom, eu não vou tomar e vou comunicar à pessoa, né, que eu não fiz isso por esse motivo, para que ela também fique informada. Acabou. Então, mas você é um chato, né? Você vai verificar tudo? Não, tem hora que eu pasto também. Todo mundo pasta. Mas é bom a gente chamar a atenção de si mesmo e dos outros para verificação. Você ouviu aquilo ali, é verdade. E tem muita coisa, então a gente não pode ficar aberto a muita coisa. Existem dois tipos de fake news, ele diz aqui. Aquelas criadas para enganar pessoas e aquelas que são apenas desinformações passadas para frente, que foi o que eu disse. Tem a dolosa e a culposa. Existem pesquisas que apontam 43,8% dos membros de um grupo do Facebook apenas compartilham ou compartilharam notícias que reforçaram informações distorcidas. Eu não tive acesso a essas pesquisas, mas eu não acho difícil que seja verdade. Durante a pandemia da Covid-19, foi muito comum acompanhar notícias falsas espalhadas por aplicativos de mensagens ou compartilhadas nas redes sociais como fontes verdadeiras e confiáveis. Eu, particularmente, vi um médico, ou que se dizia médico, dizendo que a observação dele em não sei quanto tempo de profissão ou dentro de determinados hospitais, que ele tinha certeza que tantos por cento fariam isso, aconteceria aquilo, aquilo outro. E eu tive a oportunidade de escrever lá no vídeo, nos comentários do vídeo dele, dizendo que ele não era um pesquisador da área, que ele falava por si próprio com uma observação que era superficial, particular dele, que ele não poderia confiar naquilo, que exceto se ele estivesse com a intenção de mentir e ganhar likes ou ganhar visualizações, que ele teria que se informar melhor para poder emitir aquele juízo a respeito daquele tema. E, embora ele se diga médico e talvez o seja de fato, eu não estava enganado naquela apreciação, né? Mas ele estava com a intenção de fazer aquilo. E, obviamente, que ele nem leu, né? Bom, inclusive, essa mesma pesquisa citada acima mostrou que 81,8% das mensagens do grupo do Facebook eram desinformações sobre as vacinas contra o coronavírus. Eu possivelmente não tive acesso a essas. Mas das mensagens trocadas lá entre muitas pessoas, 81,8% das mensagens do grupo do Facebook eram desinformações. Quero crer que eram muitas, não sei se era exatamente esse número, né? E o impacto que essa desinformação tem é bastante prejudicial, claro. Há poucos anos, a maioria dos analistas tecnológicos e sociais comungava a crença proferida por Al Gore, ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, que perdeu para o Bush filho, sobre o que representava a internet. O que o Al Gore achava? É um novo meio de comunicação formidável e uma grande esperança para a futura vitalidade da democracia, porque ela democratizaria o conhecimento, desde que você tenha acesso, desde que você possa pagar conexões, desde que você possa comprar periféricos razoáveis, computadores bons, desde que você tenha banda larga, desde que você tenha Wi-Fi, desde que você tenha governos que investem. Nesse sentido, ela seria democrática, mas ela também democratizaria a estupidez e a desinformação, isso ninguém previu. É um novo meio de comunicação formidável. Atualmente, esses mesmos observadores creem em uma visão mais realista de que, até 2017, o CEO do Google, o Eric Schmidt, descreveu como a internet sendo a maior experiência de anarquia que já experimentamos. De uma certa forma é verdade. Entre o otimismo de Al Gore e o ceticismo de Schmidt, um reconhecimento mais realista deveria ser formulado, considerando a internet como um enorme veículo de conhecimento que democratiza o saber, sim, conecta cidadãos também, e as sociedades, e pulveriza os conceitos de espaço-tempo, enfatizando imediatamente também que a internet carrega o que hoje denominamos vulnerabilidades e riscos, cuja capacidade de evitar e neutralizar devem surgir da própria rede. Olha só que coisa interessante.
Quando o homem era individualizado, solitário nas savanas, ele caçava, colhia frutos, às vezes ele encontrava uma fêmea e procriava, e rapidamente aquele grupo ali se dispersava, como os próprios animais, que às vezes andam em bando, às vezes não andam e tal, até que os homens começaram a formar tribos, e de tribos, cidades, de cidades-estados. E aí começaram a aparecer os micro-organismos, né, as bactérias, os vírus, que eram transmitidos entre eles. Isso acontece nos animais também. E quando a gente se aproxima dos animais, costumam ter zoonose, quer dizer, coisas que passam para a gente e que nós passamos para eles. Então, olha bem, a grande conexão das tribos, a grande conexão das cidades, a grande conexão dos estados, a grande conexão do mundo de homens gera troca de micro-organismos, alguns deletérios. Outros que só servem para dizer que meu DNA é igual ao seu e troca informações genéticas para a gente não ficar muito diferenciado, se ficar espacialmente separado. Na internet, essa hiperconectividade trouxe os vírus, que são programas que tentam roubar senhas, que tentam te parar seu computador por pura brincadeira, mas hoje principalmente para te fazer cometer algum erro e perder dinheiro, ou mineralizar seus dados, ou levar seus dados para alguma coisa, ou vender seu dado para alguém para ganhar dinheiro em cima de você, em cima de muitos, né? Ou isso, ou também as desinformações, que interessam a alguns grupos, que você tem aquele pensamento, né? Que você vote num candidato ou não vote no outro, ou não apoie fulano, não apoie ciclano, ou não apoie grupos, ou fique a seu favor contra um grupo contrário, que eu vou chamar de uma outra forma de vírus, ou pelo menos de uma virulência da sociedade. Maledicência, implicância, má vontade, vontade de ver o mundo mais pessimista, outros que têm vontade de ver o mundo otimista a toda prova. É uma forma de vírus também, uma forma de contágio de comunicação. A comunicação dessa forma é um contágio que não nos ajuda, mas também pode nos ajudar outro tipo de contágio. Então, todas as vezes que há um agrupamento de coisas, dados, pessoas, gente, no tete-a-tete ou na virtualidade, algumas coisas boas e outras ruins estão passando. Acho que isso é um raciocínio que nós já podemos fazer hoje enquanto civilização que chegou a uma tecnologia razoável. Bom, tecnicamente, a Organização Mundial de Saúde ainda não reconhece que é um vício digital afetando as pessoas. Tecnicamente, não houve um estudo mundial para dizer isso. Até o momento, só é possível falar, de acordo com a organização, um uso excessivo da internet. Sim. No entanto, existem evidências suficientes para afirmar que não demorará muito para se descrever o uso intensivo das redes como um vício que pode ser tratado por terapias psicológicas e até mesmo farmacológicas, visto que o uso das novas tecnologias gera ansiedade e até mesmo causa distúrbios emocionais graves. Sim, o uso universal do telefone celular já é um hábito intergeracional, no qual toda uma herança pessoal de conhecimento e um substitutivo para a memória é armazenado. Olha bem, quantas pessoas já perderam o hábito de guardar telefone até da própria casa, até o próprio telefone? Porque você tem a memória do celular. Você tem o celular que apita que você lembra de alguma coisa. Você tem no celular todos os documentos. Quer dizer, você não precisa saber de nada. O celular, se você perder ele, você quase que se perde. É crescente e incessante o número de aplicativos, o uso do celular como suporte substitutivo para TV, o relógio, alarme, meio de comunicação de voz, artefatos de socializações das mais variadas naturezas, por exemplo, o WhatsApp, como um terceiro braço quase físico dos indivíduos, causando um tipo de dependência, seja ou não viciante, que modificou os comportamentos e introduziu os padrões de relacionamento e concepção de vida em sociedade. Da socialização tecnológica, surge outra vulnerabilidade muito grave, como se viu em março deste ano, o vazamento de dados de até 50 milhões de usuários do Facebook. Um grande revés para a cibersegurança mundial, com consequências em diversas áreas, especialmente no âmbito da interferência política. Essa dependência digital está sendo explorada na perpetração de novos tipos de delitos cybercrimes, alguns deles particularmente preocupantes, como o cyberbullying,
que está se convertendo em uma espécie de praga, concorrendo com outras manifestações criminais, especialmente sórdidas, como a pornografia infantil, as redes de pedofilia, o tráfico de substâncias proibidas e de pessoas. Em suma, as novas tecnologias têm sido parasitadas por vertentes criminosas, forçando uma reformulação de preparação e atuação de forças policiais que extraem das possibilidades tecnológicas vantagens para a investigação de crimes e a prisão de seus responsáveis. Olha bem, esse texto até aqui, ele foi bastante, ele trouxe bastante coisa, aspectos para você explorar numa redação. Agora nós vamos entrar num lado um pouco mais filosófico, que também pode ser decisivo para você compreender melhor o tema, se você não estiver preocupado com nenhuma prova, mas também para você fazer a prova entendendo melhor o tema. Zygmunt Bauman é um sociólogo, falecido infelizmente. Utilizar as fontes corretas é divisor de águas, e saber avaliar quais são essas fontes é, digamos, uma atitude de inteligência diferenciada. Se, por um lado, as notícias falsas, as chamadas fake news, alteram o hábito de consumo da informação, do outro, esse movimento reforça a importância do profissionalismo no meio jornalístico e ressalta a necessidade de investimento em pesquisas e apuração de dados. Zygmunt Bauman faleceu em 2017. Então, você vê que esse problema ele está começando a ficar antigo, né? Um insert que eu coloquei aqui, tirado de algum lugar aí. A atual emergência do fenômeno da desinformação sugere que a leitura e interpretação perdeu seu poder de criticidade, gerando uma mecanização do comportamento dos indivíduos acerca da informação, de modo que acabam se comportando como replicadores de uma poluição informacional. Esse insert aqui, ele está dizendo da disseminação dessa tendência. Porque quando você estava parado na frente da televisão, ouvindo coisas que não eram necessariamente verdade, inclusive de publicidades das próprias novelas ou dos telejornais, porque todas as vezes que se fala em algum telejornal de um comportamento, de uma forma de ser ou de não ser, sempre tem ninguém é neutro. Alguém sempre fala o que mais aprova, ou dá ênfase àquilo que aprova, ou que acha. Cabe a você ficar olhando ali para ver o que você acha. Só que tem que aquilo era pouco. Você tinha uma vida fora da TV muito maior, embora o seu comportamento replicasse muito daquilo. Embora te fizessem a cabeça também. Mas não era massivamente como é hoje, que vivemos conectados. O que significa? Significa que essa tendência de não criticidade, ela se elevou à quinta essência, a potência 32, né? Gerando uma mecanização do comportamento. E outra coisa, a velocidade fez o comportamento ser mais veloz e menos crítico ainda, porque você não dá tempo de pensar acerca das informações, qualquer tipo de informação, mesmo as boas, que você não constrói história, não tem memória e não cria um conteúdo e uma narrativa pessoal sua para aquilo que o mundo te serve da sua missão no mundo. Então, nós passamos a ser um replicador de poluição informacional, que nós fazíamos em menor escala antes, mas ainda assim éramos doutrinários, e fazemos em grande escala hoje, principalmente com o mundo globalizado. Bom, agora eu vou entrar num outro texto aqui, que eu não sei falar o nome aqui da rede, Informações Éticas, traduzindo para o português. Bom, o texto foi traduzido, né? Deve ter alguma incongruência aqui em termos de tradução, mas está valendo. A rede mundial de computadores, de modo paradoxal, promove uma diversidade de pensamentos majoritários, é verdade, que acabam produzindo bolhas informacionais e polarizações, cristalizando preconceitos. E olha bem, quem escolhe a bolha é você. Tem um catalisador, mas é você que escolhe. Vamos dizer que existam dois grupos. Vou falar só de dois. Os grupos azuis e os grupos amarelos. Você vai para o grupo azul se você gostar mais do azul, você vai para o grupo amarelo se você gostar mais do amarelo. Eles existem para serem luzes para as moscas posarem neles. E as moscas somos nós.
Alguns grupos são mais esclarecidos que outros, né? Mas eles não transitam entre si. E essa polarização é péssima. Ela faz com que existam mundos paralelos. Um pode estar mais conectado à realidade, o outro pode estar completamente desconectado com a realidade. O que é pior, o formulador desse grupo e o formulador desse são pessoas conscientes do que estão fazendo. Presta atenção nisso. O cara que está te enganando, se fosse o seu amigo tal, se for uma relação horizontal, ele pode não saber que também é um enganado e se achar sabedor daquilo, porque tem muito conhecimento naquele grupo, naquela tendência. Então ele acha que aquilo tudo é realidade, então ele tem muito conhecimento, tem muito estudo, e passa por você com verdades matemáticas e sábias, e você fala, nossa, como esse cara sabe das coisas, e ele não sabe de nada. Ele foi formalmente, compulsoriamente, não é compulsoriamente, ele foi sistematicamente enganado, e se deixou enganar, mas porque ele queria, porque ele agradava daquele tom. Aquilo ali dizia respeito ao universo dele. Ele não conseguiu ligar a antena da criticidade. O do lado de cá, de repente, mais próximo da realidade, também costuma não ter visibilidade do lado de lá. Ele não sabe o quanto que o de lá está crescendo, o quanto que o de lá é real e é paralelo e convive com ele. Ele vai entrar em choque toda hora. Esse desconhecimento de cada grupo das realidades do outro, esse, por ser um grupo, vamos dizer, errado, mas que não conhece a realidade, e que esse que conhece a realidade, mas não sabe da realidade do oposto, eles não se interconectam, eles se prejudicam. E o mundo fica tipo uma balança. E é ótimo para quem está de fora te controlar, porque existe uma máxima que diz que é bom dividir para governar. Se você tiver N grupos brigando, você é o chefe, você é que dá o comando. Ó, vocês estão brigando, aí a resposta é fulano e prau. E é para ali que vai. Então, esse encontro polarizante entre pensamentos majoritários pode ser, de certo modo, deixar o senso de identidade de alguns ameaçado, gerando incerteza. O camarada entra nas médias, é o efeito manada. Portanto, isso pode acontecer até entre aqueles que estão do lado certo da história, porque eles também ficam em termos de manada. A criticidade tem que ser a todo momento. Portanto, na sua necessidade de se ver protegido de conflitos e no seu anseio de obter confirmação de ações anteriores suas, próprias suas, o indivíduo se firma na crença de seus preconceitos. Ainda que sejam preconceitos bons a respeito de alguma coisa. Mas preconceito é sempre uma coisa anterior que você já tinha ideia. E essa ideia, por melhor que ela seja, pode estar errada. Por exemplo, quer ver uma coisa? Grandes doses de vitamina C protege você contra gripes. Ah, se você tomar grandes doses de vitamina C, você vai absorver 1 grama por dia, o resto você vai urinar. Te faz mal? Acho que não. Mas te faz bem? Não. Mas você já tem um preconceito, que você veio. A sua vida toda ficou sabendo que vitamina C é bom para gripe, vitamina C é bom para gripe, vitamina C é bom para gripe. Então, se eu tomar 25 gramas num dia, eu falo, estou liberto. Que não, gripe não chega em mim, vai chegar. Porque só 1 grama que você absorve, o resto você elimina. Não sei se a sobrecarga te faria mal. Confesso que eu não sei, não sei. Mas assim, o preconceito bom ou o preconceito ruim, ele é um preconceito. Ele elimina a criticidade, porque ele se torna uma crença. O indivíduo se firma na crença para ele poder confirmar suas ações anteriores, ou seja, aquelas que geraram o tal conceito, o preconceito, e ele também quer ficar dentro do grupo, porque o grupo fala o que ele quer ouvir e ouve o que ele quer falar. Isso é problemático, tanto dos errados quanto dos certos. Antes da popularização da internet, já anunciava um famoso comercial da TV da Folha de São Paulo, que é o seguinte: é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Isso é fato. Você pega um vídeo em que o camarada termina assim, pô, aí todo mundo tem que morrer, você vai dizer assim, fulano disse que todo mundo tem que morrer. Aí ele fala, aí você vai ver o vídeo todo, ele fala, se você comer isso, comer aquilo, comer, tá, vai dar isso. Se você comer aquilo, tá. Bom, se você não fizer isso, aí todo mundo vai ter que morrer. É um outro contexto. Então, é possível você contar um monte de mentiras usando sua verdade. Você pega vários trechos dessa pessoa falando essas coisas e vai, que são coisas que ela realmente falou, junto e dá o contexto
daquilo que você quer que pareça que ela falou. É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. O anúncio começa com uma imagem definida, composta de pontos pretos dispersos no fundo branco, que vão gradualmente se organizando e ganhando definição, enquanto uma voz em off descreve aparentes grandes feitos de um estadista sem nomeá-lo. Em um dado momento, forma-se a imagem de Hitler. E o anúncio encerra com a ideia de que é possível mentir só dizendo verdades, o que é necessário para ficarmos alerta. Ele diz coisas a respeito de Hitler, mas ele só diz as coisas que ele quer que você ache bom. É proposital para mostrar que você pode falar uma mentira dizendo várias verdades, porque houve uma edição daquilo ali. Faz isso com políticos, faz isso com artistas, né? A conclusão faz lembrar a célebre sentença hegeliana de que a verdade está no todo. Se você não olhar tudo, se você não ver as variantes, você não sabe quem é a verdade. Você pode estar enganado. Ou seja, no caso do comercial, a imagem de Hitler, enfim, aparecem as notórias calamidades associadas a essa imagem de conhecimento comum, são forçosamente confrontadas com as impressões positivas que nas verdades parciais de seus feitos induziam, sem que soubéssemos de quem se tratava. Ao fim, o confronto conduz à desconstrução dessa imagem positiva que inicialmente se criara antes do fecho, ou seja, de terminar o vídeo, ou assim se espera, né? No final, a verdade se estabelece a partir do ponto de vista da totalidade do conhecimento. Nessa linha é admissível parafrasear Hegel e dizer que a mentira também está no todo, mas no todo incompleto e farsesco que se apresenta como real, visto que mesmo uma narrativa composta somente de verdades, mas que deixa de fora outras verdades necessárias no contexto para a compreensão adequada de uma dada situação, ou que a fragmenta, descontextualiza e mistura verdades, pode ser uma narrativa mentirosa. Fato é que, embora recorram com frequência à mentira pura e simples, no sentido de informação ou narrativa incorreta em relação a fatos e causas, as práticas desinformativas não se resumem à difusão de mentiras, embora desinformar seja o mesmo que mentir, ainda que se possa desinformar comunicando somente verdades. Mediante ocultação de informação relevante, circulação intensiva de informação irrelevante, descontextualização informativa, anacronismos, misturas de fatos reais com ficção e etc. Pode-se, portanto, desinformar, mentir, inclusive só dizendo ou mostrando verdades integralmente ou parcialmente ontem e hoje nas redes digitais e também fora delas. Vejam que essa fala um pouco mais rebuscada, um pouco mais penetrante, vamos dizer assim, vamos chamar de sociologia da desinformação, na desinformação, ela é um pouco mais filosófica e ela traz mais o conteúdo de como se faz a inverdade, né? Entretanto, é no ambiente ubíguo das redes digitais, onde diversas opiniões majoritárias, cheias de certezas e preconceitos, frequentemente recheadas de absurdos ficcionais, apresentados como factuais, são proferidas e compartilhadas compulsivamente, que a desinformação digital em rede se espalha de modo mais rápido. É assim que ela se espalha mais rápido, mobilizando corações e mentes, convertendo-se, então, na infodemia, que eu já fiz até um texto sobre isso, quando a escala e os defeitos deletérios da desinformação passam a ser comparados com o de uma epidemia de informações, inclusive erradas, infodemia. Com a popularização da internet no final do século XX, seguida pelas mídias sociais no século XXI, os riscos de misinformation, eu vou mais à frente, eu vou dizer o que é. Misinformation, desinformação, propagação e boatos se multiplicaram dramaticamente, trazendo dados das pesquisas realizadas pela União Pró-Vacina, UpVacina, em 2020, que revelou um aumento de 383% em postagens com desinformação relacionada à vacina contra a Covid-19 no Brasil, entre o período de 1º de maio e 31 de julho de 2020. Eu espero que o YouTube não cancele o meu vídeo, pelo fato de eu ter falado aqui de vacina e ter falado algumas palavras aí que ele costuma brigar comigo. Se você tiver assistido esse vídeo, é possível que ele ainda não tenha sido retirado ou que ele não venha a ser. Eu espero que não, porque muitos falam e eu acho que eu também tenho direito.
Porém, vale citar que o algoritmo do Facebook agiu como facilitador de disseminação de desinformação sobre saúde em 5 países: Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália, fazendo com que as postagens com informações falsas alcançassem 3,8 bilhões de acessos entre 2019 e 2020. Olha só, ele não está falando que o Zuckerberg lá chegou e falou: vamos bagunçar essa coisa aí, pai. Não, não está falando isso, não. Ele está falando que a forma como age o algoritmo, e foi nesse ponto em que houve o erro da plataforma, que a plataforma não foi lá verificar o que estava saindo e saiu. Houve um aumento de 383% de desinformação a respeito de uma coisa que era sumamente importante naquele momento, né? E não ficou restrito a lugares de periferia, não. Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, todo mundo foi pego aí, Brasil incluso, tá? 3,8 bilhões de acessos a essas desinformações. Olha, nós temos 8 bilhões de habitantes. É claro que 3,8 bilhões de acessos, muitos podem ter acessado mais de uma vez, né? Mas ainda assim é muito acesso. Há de se considerar que o problema de desinformação também é potencializado na contemporaneidade, ao se perceber que a desinformação pode ser um negócio lucrativo para aqueles que disseminam propositalmente. Segundo o estudo da Global Disinformation Index, ou Index, que analisou a presença da propaganda online em 20 mil domínios web dedicados a espalhar desinformação, o mercado de desinformação movimenta estimativamente por volta de 235 milhões de dólares. Você multiplica isso aí por 5, vai passar de bilhão por ano para os domínios analisados, utilizando-se de publicidade programática, uma espécie de leilão automático e espaço publicitário em sites em tempo real. Ainda conforme o relatório desse GDI, a propaganda digital superará a tradicional por volta do ano de 2021. Esse texto está se reportando ao GDI, quando o GDI falou isso um ano antes de 2021, e empresas que desenvolvem tecnologia de publicidade programática deverão lidar com o risco de anúncios pararem em sites que procuram desinformar. Global Disinformation Index, Staff, Parará. Olha só, esse evento aconteceu. Nós estamos falando dele agora. Desinformação é informação falsa, inexata ou enganosa. Então, vocês entenderam, né? Que no ano de 2021, o GDI, o Global Disinformation Index, ele passou essa informação e ele aqui está mencionando que o GDI falou sobre isso, inclusive nos anos de 2019, 2020, houve aqueles 3,8 bilhões de acessos lá nas coisas desinformativas. Então, ainda conforme o relatório do GDI, a propaganda digital veio a superar a tradicional por volta do ano de 2021 e está superando cada vez mais. Tudo bem. Desinformação é informação falsa, inexata ou enganosa, produzida com a intenção de provocar prejuízo social ou científico. Envolve um conjunto de ações intencionais que constroem cenários determinados no intuito de moldar a opinião pública de acordo com o interesse de quem a produz, geralmente se utilizando de mecanismos de descontextualizar, fragmentar, manipular, distorcer fatos, tendo por objetivo o ganho financeiro. A influência política, tanto no país quanto no estrangeiro, ou simplesmente trazer problemas para causar problemas. Fake news não são, portanto, sinônimo de desinformação, mas uma modalidade desinformacional. É importante essa distinção no sentido de orientar ações de coibição ou resistência a cada um dos fenômenos. Ele está falando de quem vai criar leis para desinformar, para coibir isso aí. Acrescente-se que a especificidade do fenômeno recente das fake news decorre do fato de se constituírem numa modalidade de desinformação digital em rede, né? Espalha. Embora notícias falsas ou imprecisas sempre tenham estado presentes em mídias convencionais, tá? Eu disse isso agora mesmo. A diferença é que as novas mediações e mediadores entram em cena na ambiência das redes digitais e em seu intercurso com as mídias convencionais, contribuindo decisivamente para a produção do efeito desinformacional, que vem sendo chamado de infodemia, que nós já falamos, neologismo que designa circulação de desinformação em enorme escala, gerando efeitos socioambientais deletérios na política, com a emergência de neofascismos, na saúde pública, com os movimentos anti-vacina e anti-ciência em geral, e no meio ambiente, com o negacionismo climático, entre outros negacionismos. A misinformation, que eu disse que ia explicar agora, um fenômeno decorrente da circulação de informações falsas, contudo,
sem intenção de causar danos. A misinformation é um fenômeno que decorre de circulação de informações falsas, mas ela não tem interesse em causar danos, mas ela causa. Ele separa isso de desinformação proposital. Fortalece a desinformação de qualquer forma, ao ampliar a escala de circulação e a intensidade persuasiva das informações oriundas de fontes desinformadoras, propositais ou não, confirmando a crença e preconceitos de alguns que os têm, alertando para algum tipo de perigo ilusório, que não é confirmado e as pessoas acreditam piamente, ativando um comportamento de manada da nossa sociedade. Embora seja dificilmente concebível uma solução definitiva a esses problemas que foram elencados aqui, pode-se pensar em meios para atenuá-los. Um desses meios seria a promoção, amadurecimento do senso crítico que todos possuem, de modo mais ou menos latente. Numa primeira formulação, o senso crítico pode ser considerado como fator cognitivo que permite ao indivíduo ter um conhecimento mais apurado a respeito de suas próprias necessidades informacionais, em meio a um mundo caótico de informações. Este senso que orienta pessoas em sua atenção e seleção informacional pode ser amadurecido por meio do pensamento reflexivo, e por meio do gosto pelo conhecimento qualificado. Poucas pessoas têm. Temos que induzi-las a ter. Impactos psicológicos do uso das redes sociais pelos jovens. Os resultados obtidos a partir desse estudo demonstram, do estudo feito nessa rede, nesse site que falou das redes sociais para jovens. Eu encontrei isso na própria página da internet. Eu estou pulando aqui de vários artigos, alguns inclusive temporalmente em momentos diferentes. Mas dá para entender. Estou fazendo um alinhavo aqui. Os resultados obtidos a partir de estudos demonstram que as mídias sociais e o uso irrestrito da internet acarretam, sim, problemas cognitivos, como déficit de atenção, ansiedade, depressão, narcisismo, prejuízos sociais e no desempenho escolar. Eu acho, a palavra-chave aí é adolescente, que são os mais permeáveis. Eu acho que isso aí é um tema bastante interessante, a gente poderia pegar cada uma dessas coisas aí. O mais interessante aqui é o seguinte, vamos falar mais particularmente, ansiedade, sim, o medo de estar desatualizado. Depressão, quando se compara com alguém e vê que você não tem o mesmo nível de oportunidade, ou você se ilude com aquilo. Narcisismo, quando você quer mostrar o seu ego ali, dizer que você é o bom, ou se você é narcísico realmente. Prejuízos sociais, porque você às vezes se incompatibiliza, e no desempenho escolar. Prejuízos sociais que você incompatibiliza porque você está muito virtualizado e muito pouco tete a tete, então você não tem o aprendizado da convivência. E desempenho escolar, quando você começa a pegar fórmulas prontas, transcrever aquilo para os seus livros, dar para resposta aos professores e não consegue apreender aquilo, formar um caldo de cultura, né? Isso principalmente para adolescentes. Tecnologia educacional. Já fiz um texto e um vídeo sobre isso aí, então eu vou passar muito rapidamente para terminar o vídeo. É inegável que a educação vem se amparando na tecnologia ao longo dos anos. No entanto, o professor aponta os perigos os professores apontam, os estudiosos, né, apontam os perigos dessa fusão acontecer de forma não crítica na educação. Para esses estudiosos, durante os anos, o professor veio se tornando em mais um produto pela própria tecnologia e o processo educativo emancipatório, ou seja, aquele que faz você começar a desabrochar e ser alguém e falar por si, foi esquecido, né? Aquela educação libertadora. A associação de tecnologia e educação para o professor gera alguns problemas tanto na educação infantil quanto no ensino superior, até mesmo no ensino superior. O uso mandatório dessas tecnologias no ensino gera uma dependência, deixando os alunos cativos dessa tecnologia e, o que é pior, deixa os alunos na condição de consumidores. Outro problema é a subtração de dados pessoais, ou seja, a tal mineração de dados feitos pelos complexos tecnológicos. Mesmo nesse cenário complexo, o professor mostrou mesmo nesse cenário complexo, os estudiosos, né, mostraram alguns caminhos para conseguir unir a tecnologia e a educação no formato social. A luta é dura, mas é necessária. Para subverter essa ordem tecnológica, precisamos cobrar dos representantes políticos tecnologias federadas, né, que todos entendam, leis para todos, que garantam segurança dos dados, em primeiro lugar, e que promova soluções criativas, porém livres. Revela
esses ativistas, esses estudiosos por aí. Bom, então, esse vídeo aqui, nós falamos de tráfico de informações, desinformação na era da digitalidade, as informações serem rápidas demais, a fissura digital, o impacto das fake news, o acesso à informação, inclusão e exclusão, os impactos psicológicos para os jovens, mas também para os adultos, da exclusão ou da inclusão, ou de estar sempre plugado. E falamos um pouco de educação pela internet e de um aluno como pau-mandado, consumidor com dados mineralizados. Eu gostaria que você passasse esse vídeo para frente, esse vídeo é importante. Desculpe o tempo que você teve que ficar aqui vendo. Agora que o vídeo está terminando, não adianta eu falar que você poderia ver ele mais vezes, mas eu vou deixar essa informação aonde eu publicar, por exemplo, no YouTube, para que você possa saber que você pode assisti-lo de mais vezes. Eu acho esse vídeo muito importante. Peguei vários artigos, eu nem pude mencionar, que eu fui pegando trechos de um que tinha correlação com o outro e formalizei um texto todo de terceiros. Agradeço esses terceiros que se virem aqui representados, ou com as suas falas representadas, eu agradeço muito a eles. Claro que a condução das ideias também foi minha, porque eu tenho noção disso aí, mas eu procurei pessoas que soubessem falar coisas num formato legal para poder instruir você e deixar você com bastante argumento e bastante conhecimento. Muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado pela sua atenção. Fique conosco, é importante que você vá ao canal do YouTube José Roberto Abramo, que é o meu canal, nesse programa pontuando, #54, dê seu like, porque tem várias pessoas que comentam o vídeo, comentam às vezes particularmente comigo, ou comentam no Facebook ou no Instagram, mas não dão o like lá. Então, isso não dá engajamento, ou às vezes não comenta no próprio vídeo, tá? Então eu peço que você dá o like, para você comentar, para você compartilhar o vídeo, porque ele é importante para muitas pessoas, façam Enem ou não, vestibulares ou não, façam provas ou não. Eu peço que você assine meu canal, se você ainda não assinou, passe para alguém que você suponha que possa assinar, aperte o sininho para você ser informado quando eu trouxer vídeos novos. Nesse mês de outubro eu ainda vou trazer bastante vídeo, porque eu quero ver se eu consigo pegar o máximo possível de assuntos para esse final de ano, para Enem, vestibulares e também para nosso conhecimento. E seguimos aí por aí. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua preferência, obrigado pela sua paciência. Até o próximo Pontuando, com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.